sou Júlia Neves, do semestre de Arquitetura e Urbanismo, e junto com o meu grupo hoje vamos falar sobre a NR10, que é de Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade. O objetivo dessa norma nada mais é do que a implementação de medidas de segurança, condições mínimas para que haja um sistema preventivo de forma a garantir a saúde e segurança dos trabalhadores que, de forma direta ou indiretamente, trabalham com os sistemas elétricos ou serviços de eletricidade. Agora, sobre medidas de proteção coletiva. Primeiramente, deve ser feita a desenergização elétrica conforme estabelece a SNR. Caso isso não possa ser feito, tem outras medidas de proteção coletiva, como a isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação e bloqueio do religamento automático. Medidas de proteção individual. Caso as medidas de proteção coletiva sejam inviáveis no momento ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados para as atividades envolvidas. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Também é vedado o uso de adornos pessoais no trabalho, com instalações elétricas ou em suas proximidades. Segurança em projetos. É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possam impedir a reininiciação. Também tem circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como comunicação, sinalização, controle de tração elétrica, e eles devem ser identificados e instalados separadamente. Também, se for tecnicamente viável, devem ser projetados dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de potencialização e aterramento do circuito seccionado. Também deve haver um memorial descritivo que, no mínimo, deve conter 4 itens que eu vou citar aqui agora. Primeiro, é a especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. 2. Indicações de posições dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos. 3. Descrições do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos. E 4. Recomendações de restrições e advertências contra o excesso de pessoas e componentes de instalações. Bom, na NR10 nós temos a questão da segurança no tópico 10.4. Em um desses itens nós falamos sobre a questão da segurança e da saúde dos profissionais. Nós precisamos de um responsável técnico autorizado, responsável, e ele precisa ter uma autorização formal e precisa conter na carteira de trabalho essa questão. Ainda na NR10, em um dos tópicos, nós temos sobre os riscos adicionais, que além dos elétricos, nós temos esses externos, que seriam a questão da altura do profissional, onde ele está executando essa atividade, e onde temos ambientes confinados, temos a questão da umidade, da poeira, e temos também a questão de alguns lugares de questão de risco de explosividade. Temos também a fauna e a flora. Por questões em subestações, nós podemos ter a questão de animais, envolvendo tudo isso. Então temos que ter a segurança e, se possível, a sinalização. Ainda na norma, nós falamos em um tópico sobre os dispositivos e equipamentos elétricos. Nós temos que ter cuidado com a especificação de alguns pontos, por exemplo, de eletrodomésticos, que tem o equipamento que puxam mais energia, então obviamente vão ter umas bitolas maiores, para alguns tipos de equipamento. E com relação às condições de funcionamento e do sistema de proteção, devemos ter o tempo todo profissionais dentro, olhando e inspecionando periodicamente todos os equipamentos para a segurança de todos. Sobre a segurança também, nesse item com relação aos compartimentos e guardando materiais, nós temos um quadro de energia, como por exemplo, a questão do curto-circuito, que ocorre devido às vezes o profissional esquecer alguma ferramenta ou objeto dentro desse sistema. Meu nome é Yasmin Barbosa e eu vou falar sobre a segurança em instalações elétricas desenergizadas. Para que esse trabalho possa ser liberado, é necessário o seccionamento, que é a definição de uma área para o trabalho, o impedimento da reenergização, que é extremamente importante para que não ocorram acidentes,
constatação da ausência de tensão, que é feita por um profissional, a instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, que é quando todos os circuitos são adaptados para que tenham medidas de carga equivalentes, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, a instalação de sinalização de impedimento de reenergização, que é extremamente importante. Então, para que essa área seja energizada novamente, é necessária a retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos em etapa, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização, remoção do aterramento temporário de equipotencialização e das proteções adicionais, a remoção da sinalização de impedimento de reenergização e o destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Então, todas essas são etapas que são realizadas no processo de reenergizar o local. A segurança em instalações elétricas energizadas para instalações com tensão superior a 50 volts ou a 120 volts na corrente alternada, somente são realizados por trabalhadores que atendam ao que estabelece na norma. Os trabalhadores devem receber um treinamento de segurança adequado e que exija um currículo mínimo e carga horária e as demais determinações estabelecidas pela norma. As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos realizados em baixa tensão, com materiais bem conservados, podem ser realizados por qualquer pessoa que não seja advertida. Os trabalhadores que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos, respeitando as distâncias previstas na norma também, no anexo 2º. Os serviços e instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato com ocorrências que possam colocar os trabalhadores em perigo. Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada de operações de novas instalações e equipamentos elétricos, devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados e respectivos procedimentos de trabalho. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar uma situação ou condição de risco não prevista cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Extremamente importante cuidar desses detalhes de segurança nas instalações elétricas energizadas. Trabalhos envolvendo alta tensão. Aqueles que trabalham em áreas de instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam atividades dentro dos limites da zona de controle, eles devem atender à norma e seus requisitos. Os trabalhadores têm que receber um treinamento de segurança específico em segurança do sistema elétrico de potência, o CEP, e em suas proximidades com currículo mínimo, carga horária e as outras determinações previstas na norma. Os serviços de instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente. Sempre tem que ter uma equipe especializada. Todo o trabalho em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aquelas que interagem com o CEP, podem ser realizados mediante a ordem de serviço específica para a data e local, assinada por superior responsável pela área. A equipe responsável deve analisar previamente e realizar um estudo, planejar as atividades que vão ser desenvolvidas na área. E elas só podem ser realizadas quando houverem procedimentos específicos detalhados e assinados por um profissional autorizado. A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão tem que acontecer dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme já havia mencionado na norma. Somente podem ser realizados mediante a desativação e também conhecida como bloqueio dos conjuntos de dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. Todo aquele que trabalhar em instalações elétricas energizadas em alta tensão ou esteja envolvido com as atividades do CEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação com a equipe ou com a central de operação. Extremamente importante porque, como já havia mencionado, o trabalho é sempre feito em equipe e só pode ser feito em equipe. Todos os equipamentos e dispositivos eles têm que ser sinalizados, tem que ter uma identificação da condição de desativação
e conforme o procedimento do trabalho específico padronizado. Os equipamentos, as ferramentas isolantes, os materiais todos, eles devem ser submetidos a testes elétricos, ensaios de laboratório, periódicos, obedecendo sempre às especificações do fabricante e os procedimentos da empresa na ausência desses anualmente. 10.8, ele trata sobre os profissionais que são qualificados, os que são legalmente habilitados, aqueles que são capacitados e aqueles que são autorizados. Aqueles que são ditos como classificados, eles são os que cursaram o curso técnico ou uma faculdade e tiveram um diploma. Eles são os qualificados. Legalmente habilitado é quando essa pessoa que cursou um curso, uma faculdade, um curso técnico, ele se vinculou a um conselho, como o CAL, como o CREA, para os engenheiros. Então, aí ele se tornou legalmente habilitado. Existem aqueles que são capacitados. Aquele profissional que é capacitado, ele participou de um curso que um profissional qualificado forneceu. Esses cursos que a gente geralmente vê, curso tipo assim, de uma semana, curso de 2 dias. Ele aprendeu ali, digamos assim, o básico, então ele ficou capacitado. E existe aqueles que são autorizados. Você pode ser formado, pode ter todo o seu diploma, ser capacitado, mas você pode não estar vinculado a uma empresa, então você não é autorizado. Aí quando a empresa, ela te contrata, você vira um profissional autorizado, você está autorizado a trabalhar ali. A norma, a NR10, ela ainda assegura que nesse contrato de autorização da empresa, ou seja, quando você é contratado, esse contrato deve ter algumas exigências. Por exemplo, tem que ter a identificação. O que seria essa identificação? Do que especificando que tipo de serviço que você vai fazer. Por exemplo, a pessoa que trabalha com alta tensão, a pessoa que trabalha com baixa tensão, não são as mesmas pessoas. Elas trabalham em serviços diferentes. Então, deve estar especificado quando você é contratado. Por exemplo, sei lá, João vai ser contratado para trabalhar com alta tensão. Então, no contrato tem que estar lá dito que ele vai fazer isso aqui. E esse contrato é entregue no RH e tudo mais. É tudo bem legalizado. Ainda consta que tá consignado no contrato e tudo mais, e que você deve ser informado previamente sobre os riscos do seu trabalho. Por exemplo, você vai mexer com alta tensão e você vai morrer. Você pode morrer, entendeu? Então, assim, é o que realmente consta no contrato. A sua função, o que você vai fazer, os riscos que você vai correr. E, por fim, ele ainda exige, para o trabalhador autorizado, com o seu serviço de acordo com sua função ali, você deve ter passado por um médico, recebido um laudo, para saber se sua saúde está bem mesmo, para poder participar, para poder fazer aquele serviço. E fala sobre o treinamento de reciclagem bienal. Mas o que seria essa reciclagem? O treinamento de reciclagem, na verdade. O treinamento de reciclagem nada mais é do que como se fosse uma dupla capacitação. Você pode estar muito tempo formado, você pode estar muito tempo capacitado. Então, assim, quando você recebe uma função, em geral, você recebe como se fosse uma instrução sobre aquilo. É como se você tivesse com um produto, você recebesse um produto e eles te dão um manual de instruções para você saber como é que monta esse produto. A reciclagem, o treinamento de reciclagem é basicamente isso. E ele é bienal porque de cada 2 em 2 anos, é o período de 2 anos. Só que esse treinamento, ele pode não ser em 2 anos, ele pode ter que ter ocorrido antes. E existem 3 motivos para ele ter que ser feito antes. O motivo A, o primeiro, o motivo A é o fato de alguém ter mudado de função ou algum funcionário ter saído da empresa. Mudado de função, a pessoa que vai receber essa função, ela precisa receber essa instrução. E se alguém sai da empresa, logicamente alguém vai entrar na empresa. Então, essa pessoa que entra na empresa, ela tem que receber também essa instrução. O motivo B apontado pela norma é o período de 3 meses. Por exemplo, alguém teve uma licença de 3 meses, sei lá, acumulou férias, eu não sei. Mas saiu por a empresa por um período de 3 meses. Então, quando ele retorna, ele tem que ser novamente
treinado para aquilo ali. Ele pode ter esquecido, alguma coisa do tipo. Então, tem que ter essa segurança. E o terceiro motivo é a mudança de métodos, mudança de equipamento. Sempre que a empresa mudar de um método para poder fazer aquele serviço, ou mudar de equipamento, ele ser novo, ou qualquer alteração no rumo normal que o serviço teria, ele tem que fazer essa reciclagem para poder manter todo mundo ali, de certa forma, capacitado novamente para aquele serviço, para que não haja nenhuma preocupação por isso, né? A reciclagem, ela é importante para todo mundo, claro, a toda empresa, para todo esse tipo de pessoas, mas existem aqueles que são, assim, extremamente importantes que se tenham. Aqueles que estão na áreas ditas como áreas classificadas devem receber esse treinamento sempre. Uma área classificada, para quem não conhece, é uma área que é dita como uma área que é propícia a ter explosões. Então, vai explodir alguma coisa ali e você tem que estar treinado para saber como lidar com isso e para evitar esse tipo de coisa. Ainda tem, a norma ainda classifica dentro da empresa zona controlada e a zona vizinha. A zona controlada é onde acontece um serviço que é mais complicado, que é mais perigoso. E a zona vizinha é onde tem aquele serviço um pouco mais simples, mas que os trabalhadores ainda estão passando pela zona controlada. Por exemplo, está consertando um fio lá em cima de alta tensão e tem um povo passando embaixo. Então, aquele povo que está passando embaixo ali é a zona vizinha. Então, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo para, se alguma coisa acontecer, ele ter como reagir. Boa noite, meu nome é Henrique e eu vou falar um pouco sobre a proteção contra incêndios e explosões. E bem, essa é uma das partes mais importantes na elaboração de um projeto. É você se preocupar, é você elaborar formas de evitar incêndios, de se combater incêndios, explosões, qualquer tipo de curto. E para que seja combatido esses eventos, existem uma série de normas e recomendações a serem seguidas, tal como implementar dispositivos de combate, por exemplo, extintores ou portáteis, por exemplo, mangueiras, perto das áreas consideradas de risco. Essas áreas elas são avaliadas no momento do projeto. Então, na própria elaboração do projeto, você já vai ter indicado as áreas de risco, onde você pode direcionar esses aparelhos para evitar, para combater um provável incêndio o mais rápido possível. Também é importante a avaliação das peças e equipamentos utilizados em equipamentos, em circuitos de alta tensão, que é necessária uma validação pelo Inmetro para que se dê confiança a esses produtos de que não vai haver nenhum incidente futuro. As obras, os trabalhos realizados em áreas de risco de alta tensão também, elas só podem ser feitas a partir de uma permissão formal aos trabalhadores. E nas instalações elétricas consideradas de alta tensão, é necessário equipamentos de descarga, de controle de fluxo de energia, para evitar um acúmulo exagerado que pode gerar um incêndio, um curto, uma explosão e outros acidentes. Falando um pouco sobre sinalização de segurança, é extremamente importante que áreas que mexam com a eletricidade elas estejam demarcadas com cercas, com alguma coisa que dificulte o acesso de algum desavisado, e também a presença de placas. É essencial a presença de placas de sinalização do perigo, tanto para trabalhadores que estejam no local, quanto para alguma pessoa que passe perto, para ela evitar o contato com aquela estrutura. Bem, na NR10, em conformidade do trabalho, falamos sobre em relação de planejamento e conformidade nos serviços. Um exemplo disso seria a documentação com data e local de trabalho nos serviços. Na NR10, em procedimentos do trabalho ainda, falamos sobre os procedimentos com relação a nenhum serviço deve ser feito com o supervisor responsável, para que ocorra nenhum acidente e para que ele mostre como deve ser desenvolvido esse serviço. Na NR10, em procedimentos do trabalho ainda, falamos sobre a alternância de serviço.
Havendo imprevisto, deve ter uma nova análise de serviço e replanejamento das atividades, para a integridade dos trabalhadores, sendo responsável tanto a empresa quanto o supervisor do serviço. Quanto às situações de emergência, as empresas elas precisam ter um plano para lidar com essas situações, né? O plano de emergência da empresa ela deve ter formas de lidar com essas situações, assim como formas de resgate dos funcionários, dos trabalhadores, adequados ao tipo de serviço que essa empresa faz. Além disso, os trabalhadores eles precisam ter permissão, ter conhecimento do manuseio de ferramentas de combate a incêndio, combate a acidentes, e também devem estar treinados, preparados para atender, para pelo menos dar os primeiros socorros a outros trabalhadores caso 10.13, responsabilidades. Essa parte ele vem reassegurar a responsabilidade da empresa com o contratante e também o profissional contratado com os seus colegas de trabalho. Começa afirmando que a empresa deve sempre falar os riscos do seu trabalho, assegurar todas as condições para poder dar uma segurança maior caso alguma coisa aconteça, ter um serviço de auxílio a esse tipo de coisa. Ele também fala que um funcionário deve sempre zelar pelo cuidado ao outro funcionário, a um colega de trabalho. Sempre que alguma coisa aconteça. O ponto 10.14, disposições finais. Aqui o artigo, aqui a R10 termina e ele vem finalizar de se você vai trabalhar numa empresa e você sabe que ela não é confiável, você tem que, por obrigação, notificar a autoridade maior se algum problema ocorrer, alguma coisa. E ele vem, ao final, vem reafirmar todos os direitos trabalhistas que as pessoas, né, que mexem essa parte têm e a vigência dela, que elas para o tipo de... Bem, obrigada a você que assistiu, a você que acompanhou